Saí do interior de São Paulo, fui para São Paulo capital, com o sonho de ficar rico, trabalhar no mercado financeiro, e por isso acabei seguindo a carreira de contabilidade. Ali foi mudando um pouco minha cabeça, fui para São Paulo, fiz USP e tal, me formei em contabilidade, trabalhei em banco, trabalhei em companhia de óleo e gás, trabalhei em companhia em uma multinacional de bebidas. E só que chegou um momento da carreira que eu falei, o inglês estava começando a me impedir. E foi nesse momento que eu decidi migrar para Irlanda, né? E eu falo que a Irlanda não é, às vezes a gente não escolhe a Irlanda, mas a Irlanda escolhe a gente acaba, pô, eu quero ir para os Estados Unidos, quero ir para a Austrália, só que aí você vai vendo, ainda eu vim logo pós-pandemia, tava tudo fechado, a Irlanda que tava aberto, e a Irlanda sempre foi uma mãe, assim, né? E aí abriu essa oportunidade de vir para Irlanda, só tinha quase a Irlanda aberta pós-pandemia, eu falei, é para lá que eu vou. E tinha, naquele momento, às vezes eu olhava assim, ir para Irlanda porque tem muito brasileiro. Essa é uma parte muito boa de ter bastante brasileiro, se você souber aproveitar, que a comunidade muito hospitaleira te ajuda muito, os brasileiros te ajudam muito. Só que também você tem que ter maturidade de... Tem gente que às vezes vem pra cá fazer um intercâmbio, vive só com brasileiro e não consegue o objetivo final, que é a língua, né? Você sai do seu país, você gasta uma grana pra vir pra cá. Nessa coisa que a gente vai falar hoje sobre procura de trabalho, a quantidade de brasileiros é um fator até bem positivo, né? Sim, porque a gente vai discutir que as questões dos vistos, existem umas burocracias que, se tem alguém que já passou por isso dentro da empresa, ajuda muito, porque pensa que você está entrando numa empresa irlandesa. O cara tem alguns multinacionais já contrataram estrangeiros, mas algumas empresas que nunca contrataram. Então, tendo alguém dentro da empresa que já passou por isso, explicou para um irlandês como é que é um gerente, não é tão difícil, tem tais documentações e tal, isso ajuda demais. Hum. E é um puxando o outro aqui. Você vê, tava comentando com o Felipe, a gente tem uma comunidade, um grupo no WhatsApp de contadores aqui na Irlanda que tem mais de 800 pessoas, as pessoas se ajudam, elas postam vaga, postam dicas, como é que é em relação de visto, o que um fez, quanto faz, qual é a melhor estratégia. Ninguém tem a resposta certa, não é uma receita de bolo, mas existem várias coisas que você vai fazendo que te leva a esse sucesso, né? E aí, então, você chegou aqui realmente como estudante? Como estudante. O clássico. Clássico. Clássico estudante, chegou aqui, trabalhou de quê no início? Cara, eu acho que vou contar. Cheguei aqui, trabalhei numa fábrica de marmita lá em Blanchard, era longe pra caramba. Pegava 1h30 de ônibus, ia pra lá. Só que com 4 dias, já arrumei emprego lá. Eu cheguei, era uma época que tava logo pós-pandemia, abriu, tinha muito emprego. E aí um amigo meu falou, eu tava terminando ainda umas coisas no Brasil da minha faculdade lá, tipo, tem umas aulas online, só que ele falou, cara, é cash in hand aqui, coisa que muitas pessoas falarem, que é dinheiro na mão, né? Não é transferência e tal, não sei o quê. E paga, tipo, a gente tem que fazer 7 horas, dava, acho que era 11 euros por hora, dá uns 70 euros um dia. Ela falou, não, cara, vou. Aí, tipo, foi quarta, quinta, sexta, foram 5 dias. Só que era bem longe. Eu falei, cara, isso vai me matar por causa da escola e tal, por causa do inglês, ficar longe. Aí eu comecei a procurar outros empregos no centro, na sequência. Aí surgiu um emprego de KP ali na frente da Rap Bridge, num pub restaurante que tem ali. Tipo, pra lavar prato. Pra lavar prato mesmo. Lavador de prato. E foi uns dias punk e não, assim, porque eu comecei a procurar, fiquei uma semana depois que lá era muito longe e não tava achando. Gente, vocês vão ver aqui, aluguel é super caro, assim, o dinheiro é bom, mas o aluguel é puxado aqui, ninguém fala. Então você sabe que o tempo tá correndo contra você, por mais que você venha com o dinheiro do Brasil, o negócio encolhe rapidinho, parece que você põe na máquina secadora seu dinheiro e o negócio encolhe. E aí eu mandando currículo e tal, não tava dando certo, só que num dia lá o cara precisou, porque também eu falo, quem vai trabalhar em hospitalidade, chega aqui, os empregos vai de base, é no dia e na hora. Não tem, eu vou conversar, é amanhã, não. Cara, se alguém te ligou, já vai na hora, é ali porque a pessoa precisa de alguém ali. Alguém resolveu ali, não vai esperar amanhã. Aí foi meio que isso, eu cheguei lá, trabalhei de KP, a máquina de lavar dos caras estava quebrada. E aí, assim, trabalhei bastante, assim, nunca liguei, minha família... Minha avó foi camelô, minha outra avó foi empregada doméstica e cozinheira. Nunca tive muita vaidade quanto a isso, mesmo já estando numa posição diferente no Brasil. E aí as pessoas falavam, nossa, mas é complicado, tal, desculpa, nem sempre é assim. Eu falei, cara, eu quero que essa máquina esteja quebrada, porque no primeiro dia eu trabalhei 12 horas, um final de semana eu bati 45 horas, sábado e domingo, assim. Meu Deus do céu. Mas tava bom pra questão da Por causa grana. da grana. Mas aí você falou que realmente você não tinha problema de ego em relação ao trabalho que você estava fazendo? Zero, cara. Tipo, porque eu falei, eu vim aqui pra aprender inglês, eu preciso estar na língua e seja o que for, assim, eu acho que o dinheiro, desde que ele seja trabalhado, ele é justo pra todo mundo. Às vezes a gente olha, uma posição...
Eu conheço muita gente do Brasil que às vezes sai essa barreira, vai para o exterior, aprende inglês, vai estourar na carreira, só que acaba não fazendo por ter um pouco desse de ego de passar um tempo que vai ter que abaixar a crista, fazer alguns empregos que mais braçais que não está acostumado a fazer, né? Mas não era isso que você queria como perspectiva de vida futura aqui na Irlanda, Isso. né? Aí eu fui mudando de emprego. Eu falei, cara, KP e tal rolou, mas eu precisava de empregos que falassem inglês, porque eu vim aqui para aprender a língua. E na minha concepção, desde que eu cheguei, o trabalho era o melhor método, porque as escolas, eu acho que eu já tinha feito alguns outros intercâmbios, eu passei 3 meses no Canadá, 1 mês na Inglaterra, e eu via que aquilo ali me aprender um pouco de inglês, mas não tinha me destravado totalmente ainda. Eu falei, cara, tem que ir pro trabalho, porque é ali onde você vai passar 8, 10 horas do seu dia. E o inglês de verdade, né? Não é aquele inglês roteirizado e tal. Aí nessa mudança aí, cuidei de cachorro no meio, daqui a pouco surgiu uma empresa para trabalhar de nightport, porque quem não sabe, nightport é recepcionista noturno, Num hotel. num hotel. Aí entrava às 11 da noite, às 7 da manhã, de lá ia pra escola, virado, Red Bull, tomava energético e café, pelo menos uns 2 energéticos, uns 5 café por noite. Aí era pesado, assim, porque por causa do sono, né? E aí também, daqui a pouco veio a questão de trabalho, precisava arrumar mais de um trabalho, porque não dava a quantidade de horas ideal. Comecei a trabalhar em pub, de floor staff. Dos 6 primeiros meses aqui, durante os 6 primeiros meses eu trabalhava todo dia. Trabalhava num hotel e depois num pub, todo dia. Domingo a domingo. Domingo a domingo. A minha folga era quarta-noite. Era o dia que eu usava, falei, não, esse dia eu vou sair tomar uma cervejinha. Que eu tava virado, eu vinha até 1 da tarde, saia da escola da quarta, eu dormia da 1 às 9, e das 9 ali eu tomava uma cerveja com a galera. Falei, não, hoje é meu dia. E aí, porque também quinta já tinha aula, já tem que trabalhar de novo. Cara, mas assim, não dá pra viver, tipo, 3, 4, 5, 10 anos dessa forma, né? Não dá, então. E aí eu sabia, eu tinha noção disso. Falei, cara, se juntava dinheiro ali, foi os 6 primeiros meses, praticando inglês, juntei o dinheiro da renovação e eu falei, isso aqui vai acabar, porque você chega aqui, você chega com muito fôlego e vai te cansando, assim, você chega na pegada, você quer fazer acontecer Mas eu tinha isso na minha cabeça, eu juntava dinheiro. Eu vejo que às vezes muita gente acaba chegando, juntando uma grana, mas não sente que você não vai conseguir fazer isso muito tempo. Você Sim. pode trabalhar todo dia. Até empreendedor sempre fala, quando o cara monta um negócio, ele trabalha todo dia, mas é um período muito específico. Depois somente vai pro saco, assim, né? É. E aí nisso eu migrei pra restaurante, aí restaurante virei garçom, conseguia falar mais. Só que eu olhava, acho que ao contrário de muita gente que não gostava, eu até gostava do setor de hospitalidade, me sentia feliz ali, de atender as pessoas, nunca foi eu não sei se na minha cabeça eu tinha que minha hora, eu vou entrar na profissão, eu tô aqui por um tempo, quando a gente começa a olhar as coisas como passageiro, aquilo vai mais leve, e eu falei, vou curtir isso aqui, porque você vive com gente no mundo inteiro. Mas eu sabia que meu corpo uma hora começou a doer. Tipo, depois de 1 ano e meio trabalhando nisso, cara, dor nas costas que eu nunca tive na vida, eu comecei a ter. Mas você realmente tinha noção que você poderia trabalhar na sua área? Eu via que era possível, só que no começo eu tava assim, eu vim aqui pegar inglês. Eu quero ficar ou quero voltar para trabalhar no Brasil? Foi uma dúvida que me surgiu nos primeiros 6 meses. E eu vim para ficar 8 meses, aí também da questão de documento, dificuldade e tal. Moradia, fiquei 3 meses também sem arrumar casa, foi um momento bem complicado, morando em casas temporárias. E aí eu falei, não, tem a chance, mas eu não sabia como. Aí nessa época eu comecei a prestar alguns currículos, arrumar LinkedIn, tem Indeed aqui também que as pessoas usam bastante. Mas ainda meio sem noção, e sem noção da onde prestar, como fazer. As pessoas aqui vão sempre te perguntar de visto, um conselho que eu dou sempre que você vai prestar uma vaga, saiba muito sobre o visto que você precisa, saiba dos documentos que você precisa, saiba o que a empresa tem que te fornecer e tenha na ponta da língua. Porque o seu recrutador, a sua empresa, não tem obrigação de ela só quer uma pessoa que cumpra aquelas funções. Quem tá precisando do sponsor é você. Essa certeza, essa coisa que a gente normal hoje em dia, né? Você sabe que aquilo foi passageiro. Mas na época é difícil você saber que aquilo é passageiro, né? E Marcela, eu acho que essa certeza de que eu vou conseguir alguma coisa é bom na hora, né, de que você tá enfrentando esses trabalhos, esses 7 dias por Sim. semana, né? Sim, um ponto que eu queria também falar, né, quando o Flávio falou, a gente tem que saber do nosso sponsor, a gente tem que saber do nosso visto, eu sempre falo assim para o pessoal, se for no Brasil, que um estrangeiro, né, falar assim, cara, quero trabalhar, né, me dá um visto, a gente não tem ideia
do que é um visto de trabalho, quanto tempo o estrangeiro pode ficar no Brasil, a gente não sabe nada em quesitos imigratórios, né? Porque somos brasileiros. E em outro país, assim como a Irlanda e qualquer outro, cara, o nativo não sabe. Às vezes o irlandês, ele não sabe essa questão do visto, porque ele é nativo. E a gente sabe muito mais do que eles, né? Então, Sim. realmente cabe a gente saber isso, tá? Só para validar a informação aí que o Flávio falou, tem que saber mesmo. E enquanto a certeza, Fê, o nosso público geralmente é o pessoal que está na casa aí dos 30 anos, mais ou menos, né? Já tem uma profissão no Brasil, já tem uma estabilidade. Não é um pessoal que vem para a Irlanda para fazer um intercâmbio por oba-oba. É um pessoal que já vem porque a profissão em algum momento exigiu, né? Sim. Para ter uma promoção, enfim, né? Para alcançar novos patamares. E se a pessoa está saindo do Brasil para conseguir uma profissão, para conseguir uma promoção quando voltar, que a maioria das vezes não volta, né, acaba ficando, a pessoa já tem que fazer uma pesquisa antes para saber as suas possibilidades. A minha profissão tem possibilidade? Se tem, por qual caminho? E se não tem, eu estou aberto a migrar de profissão, fazer aí uma recolocação numa outra área, sabe? Porque o que é mais importante, a profissão ou estar em outro país, né? E não dá simplesmente para sair do país e vamos ver no que dá. Eu falo, eu fiz isso, tá? Não, não estou falando assim que não dá porque eu não fiz, porque eu fui a pessoa que cometia os maiores erros, né? E eu fiz sem saber, mas eu saí do Brasil, todo mundo sabe, eu saí fugindo de dores emocionais, né? Então eu juntei ali um sonho de morar fora com a dor de um divórcio da época e falei, cara, vou para outro país porque eu já não quero mais ficar aqui. Só que eu paguei um preço muito grande por isso. Foi muita sorte que dentro de um ano e meio eu fiquei sabendo da possibilidade de trabalhar na área e também trabalhei com o mesmo visto que o Flávio está hoje, né? Entrei por isso. Mas se eu tivesse me planejado antes ou se eu tivesse tido informação antes, com certeza consequências que eu pago até hoje, inclusive, né, em questão de saúde, dores nas costas, tudo isso, isso é tudo real, e depois a gente tem que ficar um tempo se cuidando, né, não teria passado por tudo isso e outras dificuldades, tá? Então, a pessoa, ela tem que saber, sim, que tem a certeza de ter que entrar na área, mas também pode ser que a pessoa vai ter a certeza que ela não consegue entrar porque a área dela, de repente, não é elegível. E aí, qual é o segundo caminho, né? Porque existem outros caminhos do estudo, enfim, outros países também, sabe? Mas tem que ter um estudo prévio antes de sair do Brasil, é um conselho. Quer alavancar sua carreira na Europa e conseguir as melhores oportunidades? Fala com a M2 Academy. Clica no link da descrição.